bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Olha só, no nosso livrinho novo, vocês irão procurar a matéria de filosofia, certo? Lá no finalzinho do livro. Vamos lá. Abre na matéria de filosofia. Isso. Estão abrindo? Irão procurar aí, ó, nossa primeira página, certo? Página 3, com o conteúdo Pensar e Repensar. Olha só, em aulas anteriores, nós estudamos sobre os sentidos. Lembram dos 5 sentidos? Isso, que mesmo sem eu ver, eu posso sentir o mundo ao redor. Olha só, vamos recordar um pouquinho. Vamos dizer que estejamos de olhos fechados, certo? Vamos lá. Mesmo que vocês não estão vendo, que eu não vou mostrar, mas vamos dizer que estejamos de olhos fechados. Dá só uma olhadinha nisso. E aí, conseguiram descobrir o que foi que a gente percebeu ao nosso redor? Isso, escutamos o quê? O som de um latido. Então é possível perceber, caso haja um animal desse ao nosso redor, mesmo que não possamos ver, mas nós estamos ouvindo. Muito bem, então iremos perceber a presença desse animal por meio do som que ele transmite. Vamos dar mais uma olhadinha. E aí, será que sem eu ver eu reconheceria esse som? Com certeza, o miado de um gato. Então, olha só, a gente viu que mesmo sem ver, existem outros sentidos que nos proporciona perceber ao nosso redor, não é? Vamos dizer que eu ainda estivesse de olhos fechados. Olha só, aqui eu tenho um isoporzinho e dentro eu tenho algo, ó. Estando de olho fechado, vamos dizer que eu estivesse também de olho fechado, e eu peguei ali o conteúdo do meu isopor, ó, coloquei sobre a minha pele, que poderia ser aqui também. Olha só. Logo eu iria sentir algo muito gelado, e ó, estão vendo que está derretendo? Olha a água descendo. Então eu iria fazer a associação daquilo que eu estou sentindo, mesmo que eu não estivesse olhando. Olha só, vamos dizer que eu estivesse de olhos fechados. Mas eu estou sentindo, ó, algo gelado e ao mesmo tempo molhado. Observa que está pingando. Então eu iria fazer a relação, ó, daquilo que eu sei que é gelado o suficiente e que se derrete, que molha. Então, eu faria a relação daquilo que eu senti com aquilo que eu já conheço. E isso, o que me faz perceber isso, certo? É os sentidos, a gente acabou de ver isso. Os 5 sentidos: audição, olfato, paladar ou gustação, a visão e o tato, que é a pele. Certo? Ele nos faz sentir o mundo ao nosso redor, mas temos a ajuda da nossa mente. Por que a mente? Porque é com ela que pensamos, é com ela que fazemos essa relação daquilo que a gente está sentindo, ouvindo ou sentindo, né, através da boca ou do olfato, aquilo que a gente está sentindo com aquilo que a gente já conhece. Então, a mente faz essa relação e faz com que a gente descubra de que estamos falando, certo? Então, a mente é quem faz esse trabalho. Através da nossa mente, ela associa aquilo que a gente está sentindo com o que a gente já conhece. Então, ela nos faz pensar. E é por meio dos pensamentos que descobrimos as coisas que queremos, certo? Então, olha só. Há determinadas brincadeiras, determinados jogos, determinadas ações e atitudes que tomamos que não há necessidade de pensar. Como, por exemplo, a gente vai respirar. Para que eu possa respirar, eu não preciso pensar.
certo? Amanhecemos durante o dia ou estamos dormindo mesmo e estamos respirando. A gente não pensa para respirar. Mas tem determinadas ações que vamos fazer, que precisamos fazer, que temos que fazer, que precisamos sim pensar. Como, por exemplo, se me é dado algumas peças de um jogo e pedem para que eu monte, vamos dizer, com essas pecinhas aqui, uma casinha. Opa, eu tenho que pensar. Eu vou começar a observar, primeira coisa, ó, vou observar, vou ver, olha eu trabalhando a visão, vou ver peça por peça e vou pensar aquela que se assemelha ao teto da minha casa. Então, ó, já posso retirar uma pecinha. Então, eu coloco, depois eu vou ver qual delas eu posso continuar fazendo a base da minha pecinha. Pode ser um quadrado. Então, se eu pegar um quadradinho e colocar a partezinha de cima, já vai me dando ideia de uma casinha. Então, eu posso ir pegando outras pecinhas e juntando e formando. Mas para isso, ó, primeiro de tudo eu tive que pensar. Que peça eu iria usar para fazer o telhado? Que peça eu iria fazer para fazer a base? Se eu for fazer a porta, uma janela, que peça eu tenho que usar? Eu tenho que observar, porque aí eu tenho que usar já peças menores. Então, tudo isso temos que pensar. Da mesma forma, se vamos jogar, vamos dizer, um jogo de quebra-cabeça. Vamos montar um quebra-cabeça agora. Também teremos que pensar. Vamos analisar as figuras, ver aquela que pode representar um rosto para ter início o nosso personagem. Se não for o personagem, for um objeto, eu tenho que começar a analisar peça por peça para saber o lugar em que eu vou encaixar para montar o meu quebra-cabeça. Então, para esse tipo de jogos, esse tipo de brincadeira, eu tenho sim que pensar. E quem faz esse trabalho é a nossa mente, certo? Já tem coisas que eu não vou precisar pensar. Por exemplo, se eu tô com uma amiga, eu e um amigo, estamos um de frente para o outro, e a gente diz, vamos brincar de bola, arremessa a bola para mim. Então, é só arremessar de um para o outro. Aí não há necessariamente ter que pensar muito, não é isso? Mas existem coisas que temos sim que usar a nossa mente e colocá-las em prática, como principalmente nas horas de nossas atividades, não é isso? Geralmente pensamos e muito, principalmente quando é matemática. Então, é muito usado a nossa mente. Então, olha só, aí no nosso livro, ele diz o seguinte: por meio dos sentidos, o seu corpo lhe dá a capacidade de perceber-se o mundo à sua volta. Então, a gente acabou de ver isso. Eu posso não estar vendo, mas eu percebo o que está ao meu redor. Eu sei quando um cachorro está latindo, eu sei quando um gato está miando, eu sei quando algo está gelado na minha pele, eu ouço as coisas, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto. Então, esse sentido nos ajuda a perceber o mundo à nossa volta. Ele ainda diz mais: seu corpo também permite que você se movimente para realizar diversas ações, mas isso não é tudo. Ó, a sua mente lhe dá ainda outra capacidade, a de pensar. Assim, você pode pensar sobre tudo o que percebe e até mesmo sobre os seus pensamentos. Então, a gente percebeu algo, a gente vai pensar, relacionar com aquilo que a gente já conhece. É quando descobrimos o que é aquilo que ouvimos, certo? Então, quem faz esse trabalho é a nossa mente. E aí, vocês têm algumas crianças pensando, olha só, e até organizando pensamentos, né? Ó, estão pensando, todas elas estão pensando. Olha só, no nosso livro da página 4, ele traz uma atividade para vocês resolverem. Ele pede para que a gente faça uma roda de conversa. Isso não será possível agora, certo? Você pode sim pedir ajuda da mamãe e do papai, mas não poderemos nos reunir com os nossos colegas de classe. Então, iremos fazer juntos essa atividade. Ele diz o seguinte: vamos pensar e conversar a respeito dos seus pensamentos. Reúna-se com os colegas e forme uma roda de conversa. Então, como eu falei, isso não será possível agora. Conte aos colegas sobre o que você mais gosta de pensar.
Então você pode se reunir com a mamãe e o papai, ou uma irmãzinha e um irmãozinho, certo? Pessoas que estão próximo de você nesse momento. Então você vai apenas falar para eles o que você gosta de pensar. Depois você vai ouvir deles também o que eles gostam de pensar. E por último, você vai completar aqui esse desenho com os pensamentos. Como não pode ser com nossos colegas de classe, você irá colocar aqui os pensamentos das pessoas que estão ao seu redor. Se você sentou-se com a mamãe e com o papai para conversar sobre o que pensaram, você vai colocar aqui os pensamentos de mamãe e papai, certo? Se for com o irmãozinho, você vai colocar o pensamento dos irmãozinhos. E aqui no meio você vai colocar o seu pensamento, certo? O que você está pensando no momento. Então anota aqui no meio, no círculo, o que você está pensando nesse exato momento. Escreve. E aqui nos demais balões, olha o balão de pensamento, ó, em forma de uma nuvenzinha, como vemos nos quadrinhos, nos gibis, isso mesmo. Então, nesses balãozinhos, vocês irão colocar o pensamento das pessoas que estão próximas a vocês. Se quem está próximo é a mamãe e o papai, coloca o pensamento de mamãe e papai. Se é uma vovó, uma titia, coloca o pensamento delas. Se são seus irmãozinhos, coloca o pensamento deles, certo? Basta você perguntar, quem é que você está pensando no momento, mamãe? Então a mamãe diz e você preenche, tá certo? Então essa ficou fácil. E a nossa outra atividade de filosofia não será no nosso livro físico, será no nosso livro digital. Lembra do nosso portal, o portal Positivo On? Isso. Vocês irão no Positivo On abrir o site de vocês, irão procurar o volume 2 e a unidade 2. Não é mais volume 1, certo? Estamos no segundo bimestre, portanto, volume 2. Procura lá, tem volume 1, 2, 3 e o 4. Você vai clicar no 2. Volume 2, na trilha Pensar, Entender e Criar. Então, procura lá, volume 2, quando aparecer trilha, vai ter 2 itens, você coloca Pensar, Entender e Criar. Clica nesse item e vai fazer a atividade proposta lá, certo? Então, por hoje é só. Aproveitem bem aí esse tempinho que vocês têm com a família de vocês, curtam bastante, certo? E até a próxima.